Atención Brasil, comienza Opposite Extremes. Olá, eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes. Seres FM. En el programa de hoy, Rosana nos trae un gran tema: la mente y los tres cerebros. Extremos opuestos. O amor que você reprime é a dor que você carrega. Então, a proposta é essa: amar. Eu sou Rossana e esse é o Opposite Extremes. Extremos opuestos. Você quer? Seres FM. Olá, eu sou a Rossana e este é o Opposite Extremes. Hoje vamos falar de mente, baseado em Ayrton Luiz Mendonça. O cérebro humano mede o tempo por meio da observação dos movimentos. Se alguém colocar você dentro de uma sala branca, vazia, sem nenhuma mobília,
sem portas ou janelas e sem relógio, você começará a perder a noção do tempo. Por alguns dias, sua mente detectará a passagem do tempo, sentindo as reações internas do seu corpo, incluindo os batimentos cardíacos, ciclos de sono, fome, sede e pressão sanguínea. Isso acontece porque nossa noção de passagem do tempo deriva do movimento dos objetos, pessoas, sinais naturais e da repetição de eventos cíclicos como o nascer e o pôr do sol. Compreendido este ponto, há outra coisa que você deve considerar. Nosso cérebro é extremamente otimizado. Ele evita fazer 2 vezes o mesmo trabalho. Um adulto médio tem entre 40 e 60 mil pensamentos por dia. Qualquer um de nós ficaria louco se o cérebro tivesse que processar conscientemente tal quantidade. Por isso, maior parte destes pensamentos é automatizada e não aparece no índice de eventos do dia e, portanto, quando você vive uma experiência pela primeira vez, ele dedica muitos recursos para compreender o que está acontecendo. É quando você se sente mais vivo. Conforme a mesma experiência vai se repetindo, ele vai simplesmente colocando suas reações no modo automático, apagando as experiências duplicadas. Se você entendeu estes 2 pontos, vai compreender porque parece que o tempo acelera quando ficamos mais velhos e porque os natais chegam cada vez mais rapidamente. Quando começamos a dirigir automóveis, tudo parece muito complicado. Nossa atenção parece ser requisitada ao máximo. Então, um dia dirigimos, trocando de marcha, olhando semáforos, lendo sinais ou até falando ao celular ao mesmo tempo. Como acontece? É simples. O cérebro já sabe o que está escrito nas placas. Você não lê com os olhos, mas com a imagem anterior na mente. O cérebro já sabe qual marcha trocar. Ele simplesmente pega suas experiências passadas e usa no lugar de repetir realmente a experiência. Ou seja, você não vivenciou aquela experiência, pelo menos para a mente. Aqueles críticos segundos de troca de marcha, leitura de placa, são apagados de sua noção de passagem do tempo. Quando você começa a repetir algo exatamente igual, a mente apaga a experiência repetida. Conforme envelhecemos, as coisas começam a se repetir. As mesmas ruas, pessoas, problemas, desafios, programas de televisão, reclamações e, enfim, as experiências novas, aquelas que fazem a mente parar e pensar de verdade, fazendo com que seu dia pareça ter sido longo e cheio de novidades, vão diminuindo. Até que tanta coisa se repete que fica difícil dizer o que tivemos de novidade na semana, no ano ou na década. Em outras palavras, o que faz o tempo parecer que acelera é a rotina. A rotina é essencial para a vida e otimiza muita coisa, mas a maioria das pessoas ama tanto a rotina que ao longo da vida seu diário acaba sendo um livro de um só capítulo, repetido todos os anos. Felizmente, há um antídoto para a aceleração do tempo. M e M. Mude e marque. Mude, fazendo algo diferente, e marque, fazendo um ritual, uma festa, ou registros com fotos. Mude de paisagem, tire férias com a família.
vá para um lugar preferencialmente quente ou frio, mas que seja diferente, e marque com fotos, cartões postais, cartas. Tenha filhos, eles destroem a rotina, e sempre faça festas de aniversário para eles e para você também, marcando o evento, diferenciando o dia. Abuse de rituais para tornar momentos especiais e diferentes dos momentos usuais. Faça festas de noivado, casamento, 15 anos, bodas, disso ou daquilo, botaforas. Participe do aniversário de formatura da sua turma, visite parentes distantes. Entre na universidade com 60 anos, troque a cor de cabelo, deixe a barba, tire a barba, compre enfeites diferentes no Natal, vá a shows, cozinhe uma receita nova, tirada de um livro novo, escolha roupas diferentes, não pinte a casa da mesma cor, faça diferente. Beije diferente a sua paixão, viva com ela momentos diferentes. Vá ao mercado, ou vá a mercados diferentes. Leia livros diferentes, busque experiências diferentes. Seja diferente. Se você tiver dinheiro, especialmente se já for aposentado, vá com seu companheiro ou companheira, ou amigos, para outras cidades, países, veja outras culturas, visite museus estranhos, deguste pratos esquisitos. Em outras palavras, viva. Porque se você viver intensamente as diferenças, o tempo vai parecer mais longo. E se tiver a sorte de estar casado ou casada com alguém disposto ou disposta a viver e buscar coisas diferentes, seu livro será muito mais longo, muito mais interessante e muito mais vivo do que a maioria dos livros da vida que existem por aí. Cerque-se de amigos, amigos com gostos diferentes, vindos de lugares diferentes, com religiões diferentes e que gostam de comidas diferentes. Acho que você já entendeu o recado. Boa sorte em suas experiências para expandir seu tempo com qualidade, emoção, rituais e vida. Eu sou a Rossana e este é o Opposite Extremes. Ceres FM. De acordo com a France Presse, que cita trabalhos científicos recentes, ao longo de 30 mil anos, o volume médio do cérebro do homem moderno, Homo sapiens, diminuiu cerca de 10%, de 1.500 para 1.359 centímetros cúbicos, o equivalente a uma bola de tênis. O cérebro das mulheres, menor do que dos homens, sofreu proporcionalmente a mesma redução.
As medidas foram feitas a partir de cérebros encontrados na Europa, Oriente Médio e Ásia, explicou o antropólogo John Hawkes, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Chamo a isso uma redução essencial e uma piscadela de olho à evolução, declarou o especialista em uma recente entrevista à revista Discover. Segundo alguns antropólogos, tal redução não é assim tão surpreendente, na medida em que, enquanto mais forte e musculoso, mais tempo leva a inteligência a controlar essa massa. O homem de Neandertal, um parente do homem moderno, desaparecido há 30 mil anos, por razões ainda não totalmente conhecidas, era mais forte e tinha um cérebro maior. O homem de Cro-Magnon, que pintou as paredes da caverna de Lascaux há cerca de 17 mil anos, foi o Homo sapiens com um cérebro maior. Era igualmente mais forte do que seus descendentes. Tais recursos eram necessários para sobreviver em um ambiente hostil, sublinha David Derry, professor de psicologia da Universidade de Missouri, Estados Unidos, e também autor de trabalhos sobre o desenvolvimento do cérebro humano ao longo dos anos. Partindo desta constatação, o investigador estudou a evolução da dimensão do crânio no período compreendido entre 1,9 milhões e 10 mil anos atrás, e como os nossos antepassados viviam em processos sociais mais complexos. Partiu do princípio de que uma maior concentração humana era importante, pois haveria maior intercâmbio entre os grupos, maior divisão de trabalho e interações mais ricas entre os vários indivíduos. O investigador constatou igualmente que o tamanho do cérebro diminuía quando a densidade populacional aumentava. De fato, na emergência de sociedades mais complexas, o cérebro humano tornou-se menor, porque os indivíduos não têm a necessidade de tanta inteligência para sobreviverem. São ajudados pelos outros, explica David Terry à agência France Press. Contudo, esta redução do cérebro não quer dizer que os homens modernos são inferiores aos seus ancestrais. Desenvolveram outras formas de inteligência mais sofisticada, insiste por seu lado Brian Hare, professor adjunto de antropologia na Universidade de Duke, Carolina do Norte. O especialista faz ainda um paralelo entre os animais domésticos e os selvagens. Assim, os lobos de Alsácia, o pastor alemão, têm um cérebro menor do que os lobos, mas são mais inteligentes e sofisticados porque compreendem os gestos de comunicação entre os homens. Isto mostra que não há relação entre o tamanho do cérebro e o cotidiano intelectual, que se define sobretudo pela capacidade de induzir e criar, insiste Brian Hare. Cita ainda o exemplo dos chimpanzés agressivos e dominadores, que têm um cérebro maior do que o dos macacos bonobos, mais civilizados, pois utilizam a simulação do ato sexual ou acasalamento para resolverem os conflitos. Eu sou a Rossana e este é o Opposite Extremes. Directo desde São Paulo, Brasil. Estamos presentando The Opposite Extremes. Extremos opuestos. Seres FM. Por primera vez en radio, las 24 prácticas de Rama. Seres FM da un paso adelante. Las 24 prácticas de Rama. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, esse amor Seres FM. Llega a Seres Contacto Amar. Rosana, desde São Paulo, Brasil, nos estará entregando la guía de las 24 prácticas
de Rama, Contacto Amar, todos los jueves a las 21 horas de Uruguai, 21 horas Brasil. Eu sou a Rossana e gostaria de convidar vocês para o meu novo programa, Contato Amar. No Contato Amar, nós vamos aprender a praticar o guia das 24 práticas de Rama. Para você que gosta do Rama, mas não pôde montar nenhum grupo, esteja com a gente. Vamos ser um grande grupo. Contato Amar. Contacto Amar, las 24 prácticas de Rama en idioma portugués para la gran audiencia de Brasil. Sumate vos también a este grupo virtual de la radio. Contacto 24 Amar. prácticas de Rama. Muy pronto también en idioma español. Seres FM. Seres FM. Directo desde São Paulo, Brasil. Estamos presentando Opposite Extremes. Extremos opuestos. Seres FM. Os Três Cérebros e os Mistérios, baseado em Samael Aun Or. A máquina orgânica do animal intelectual, falsamente chamado homem, existe em forma tricentrada ou tricerebrada. O primeiro cérebro está encerrado na caixa craniana. O segundo cérebro corresponde concretamente à espinha dorsal, com sua medula central e todos os seus ramos nervosos. O terceiro cérebro não reside em um local definido, nem é um órgão determinado. Realmente, o terceiro cérebro está constituído pelos plexos nervosos simpáticos e, em geral, por todos os centros nervosos específicos do organismo humano. O primeiro cérebro é o centro pensante. O segundo cérebro é o centro do movimento, geralmente denominado de centro motor. O terceiro cérebro é o centro emocional. Está completamente demonstrado na prática que todo o abuso do cérebro pensante produz gasto excessivo de energia intelectual. Portanto, é lógico afirmar, sem temor de dúvidas, que os manicômios são verdadeiros cemitérios de mortos intelectuais. Os esportes harmoniosos e equilibrados são úteis para o cérebro motor. Porém, o abuso do esporte significa gasto excessivo de energias motrizes e o resultado costuma ser desastroso. Não é absurdo afirmar que existem mortos do cérebro motor. Tais mortos seriam inválidos, hemiplégicos, paraplégicos, paralíticos e etc. O sentido estético, a mística, o êxtase e a música superior são necessários para o cultivo do centro emocional. Porém, o abuso de tal cérebro produz o desgaste inútil e o desperdício das energias emocionais. Abusam do cérebro emocional os existencialistas da nova era, os fanáticos rebeldes, pseudo-artistas sensuais da arte moderna, doentes passionais da sensualidade e etc. Ainda que pareça incrível, a morte certamente se processa aos terços em cada pessoa. Já está comprovado até a saciedade que toda enfermidade tem a sua base em algum dos três cérebros. A grande lei depositou sabiamente em cada um dos três cérebros do animal intelectual determinado capital de valores vitais. Economizar este capital significa de fato alongar a vida. Malgastar este capital produz a morte. Arcaicas tradições que chegaram até nós, desde a noite dos séculos, afirmam que a média da vida humana no antigo continente Mu, situado no Oceano Pacífico,
oscilava entre 12 e 15 séculos. Com o passar dos séculos, através de todas as eras, o uso equivocado dos 3 cérebros foi encurtando a vida pouco a pouco. No país ensolarado de Qem, o velho Egito dos faraós, a média de vida humana alcançava 140 anos. Atualmente, nestes tempos modernos, nesta época de existencialismo, rebeldia, a média da vida humana, segundo algumas companhias de seguros, é apenas de 50 anos. Na Ásia Central, existe uma comunidade religiosa composta de anciões que nem se lembram mais da sua juventude. A média de vida desses anciões oscila entre 400 e 500 anos. O segredo da longa vida desses monastas consiste no sábio uso dos 3 cérebros. O funcionamento equilibrado e harmonioso dos 3 cérebros significa economia dos valores vitais e, consequentemente, prolongamento da vida. Existe uma lei cósmica conhecida como igualação das vibrações de muitas fontes. Os monges do citado monastério sabem utilizar essa lei mediante o uso dos 3 cérebros. A pedagogia extemporânea conduz os alunos e alunas ao abuso do cérebro pensante e os resultados a psiquiatria já conhece. Os 3 centros, ou cérebros, devem estar em harmonia entre si. Isso representa economia de energias psíquicas e, por conseguinte, regeneração celular e rejuvenescimento. O cultivo inteligente dos 3 cérebros é a educação fundamental. Nas antigas escolas de mistério da Babilônia, Grécia, Índia, Pérsia, Egito e etc., os alunos e alunas recebiam informação integral e direta para os seus 3 cérebros, mediante o preceito, a dança, a música, inteligentemente combinados. Os teatros dos tempos antigos formavam parte da escola. O drama, a comédia e a tragédia combinados com a mímica especial, a música, o ensinamento oral, serviam para dar informação aos 3 cérebros de cada indivíduo. Então, os estudantes não abusavam do cérebro pensante e sabiam usar com inteligência e de forma equilibrada os seus 3 cérebros. As danças dos mistérios de Eleusis da Grécia, o teatro da Babilônia e a escultura na Grécia foram sempre utilizados para transmitir conhecimentos aos discípulos e discípulas. Agora, nessa época degenerada, de cultura conturbada, os alunos e alunas, confusos e desorientados, andam pela tenebrosa senda do abuso mental. Atualmente, não existem verdadeiros sistemas criadores para o harmonioso cultivo dos 3 cérebros. Os professores e professoras de escolas, colégios, universidades só se dirigem à memória infiel dos aborrecidos estudantes que esperam com ansiedade a hora de sair da aula. É urgente e indispensável saber combinar intelecto, movimento e emoção com o propósito de levar informação integral aos 3 cérebros dos estudantes. É absurdo informar a um só cérebro. O primeiro cérebro não é o único órgão de cognição.
é criminoso abusar do cérebro pensante dos alunos e alunas. A educação fundamental deveria conduzir os estudantes pelo caminho do desenvolvimento harmonioso. A psicologia revolucionária ensina claramente que os 3 cérebros possuem 3 tipos de associações independentes, totalmente distintas. Estes 3 tipos de associações evocam diferentes impulsos do ser. Isto nos dá de fato 3 personalidades diferentes, que não possuem nada em comum, nem em sua natureza, nem em suas manifestações. A psicologia revolucionária da nova era ensina que em cada pessoa existem 3 aspectos psicológicos diferentes. Com uma parte da essência psíquica, desejamos uma coisa. Com a outra parte, desejamos algo diferente. E graças à terceira parte, fazemos algo totalmente oposto. Em um instante de suprema dor, talvez a perda de um ente querido ou qualquer outra catástrofe íntima, a personalidade emocional chega ao desespero, enquanto a personalidade intelectual se pergunta o porquê de toda essa tragédia e a personalidade do movimento só quer fugir de cena. Estas 3 personalidades distintas, diferentes e muitas vezes até contraditórias, devem ser inteligentemente cultivadas e instruídas com métodos e sistemas especiais em todas as escolas, colégios e universidades. Do ponto de vista psicológico, é absurdo educar exclusivamente a personalidade intelectual. O homem possui 3 personalidades que necessitam urgentemente de uma verdadeira educação fundamental. Eu sou a Rosana, este é o Opposite Extremes.
parábola dos 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: Irei, Senhor. E não foi. E chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém este respondeu: Não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Mateus 21, 28 a 31. Estas 2 personalidades revelam perfeitamente as suas qualidades em suas palavras e ações. O primeiro filho, convidado pelo pai a trabalhar na sua vinha, disse que ia, mas não foi. O segundo disse que não ia, mas foi. O primeiro é a personificação da crença, o credo sem obras. O segundo é o tipo do homem inteligente que, negando-se ao trabalho espiritual, depois de haver raciocinado e tirado suas conclusões, transformou o não em sim, não com a palavra abstrata, a crença, a obediência cega, mas por um esforço intelectual e pelas obras que deliberou fazer, trabalhando na vinha. Ensina esta parábola que a vontade de Deus é que trabalhemos não só em proveito nosso, mas em proveito dos nossos semelhantes, ao passo que não é vontade de Deus crermos sem trabalho, isto é, cegamente e sem obras. A crença cega é a crença dos anciãos do povo, dos velhos rotineiros e dos sacerdotes, pois são estes que Jesus disse que os publicanos e as meretrizes lhes eram ainda superiores, tanto assim que os precederiam no reino dos céus. A parábola, na parte que se refere ao filho que disse: Irei, mas não foi, entende também com esses anciãos e sacerdotes que, assumindo a tarefa de guiar para a verdade os moços e os que lhes estão sujeitos, se mantêm num exclusivismo condenável, apagando até das almas alguma centelha de fé que lhes foi doada. Enfim, o filho que tardou e disse que não ia, mas foi, entende com esses publicanos e meretrizes que demoram, como é sabido, mas, afinal, mudam de vida e se tornam, as mais das vezes, grandes obreiros da seara divina. Essa é uma parábola do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, com comentários de Kairbar Schutel. Eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes. Directo desde São Paulo, Brasil. Esto fue por Seres The Opposite Extremes. Extremos opuestos. Seres FM.